Olá, gente! É muito bom estar aqui mais uma vez para mais um estudo bíblico. Hoje, sexta-feira, dia 10 de abril de 2020. E hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo Deus colocou Adão no Éden. Começamos na quarta-feira essa lição e fizemos a parte 1 e hoje nós vamos concluir então fazendo a parte 2 dessa lição. Antes, eu queria agradecer se você já é inscrito no canal, nosso muito obrigado, que Deus abençoe muito a sua vida e esperamos que esses estudos possam estar te ajudando a conhecer e se aproximar de um relacionamento com Deus, nosso Criador. E se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e também, se você quiser, se tem sido algo bom para você, compartilhe, né? Que outras pessoas tenham também essa oportunidade de conhecer um pouco mais do plano maravilhoso de Deus para as suas vidas. E nós queremos lembrar também, que hoje é um dia muito especial, a sexta-feira é considerada a sexta-feira santa, né? E a gente relembra de um sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz há muitos anos atrás. Então, um dia de reflexão, de pensarmos sobre um preço tão grande que foi pago, com um propósito muito maior, do qual iremos tratar no decorrer dos estudos aqui. São 50 lições e você vai poder entender esse plano maravilhoso de Deus para a sua vida. Então, continue conosco acompanhando. E lembrando que esse material que nós usamos para esse estudo aqui é o livro chamado Alicerces Firmes, da Criação até Cristo, que é da missão Novas Tribos do Brasil. Isso posto, vamos lá então para a nossa lição, mas antes, sempre tem a nossa revisão. Muito bem, é isso aí. Então vamos lá para a nossa revisão da semana passada, na quarta-feira. Seguinte, alguma vez Deus começou alguma coisa que não pôde terminá-la? Lembra que nós começamos a tratar disso na quarta-feira? Oi? Não, realmente, tudo que Deus começa, Ele termina. A segunda pergunta, por que Deus nunca começa uma coisa para deixá-la incompleta? Oi? Isso, porque Deus não muda. Deus não muda. Nada pode impedi-lo de fazer o que Ele planeja, o que Ele deseja, o que Ele quer fazer. Terceira, por que Deus descansou no sétimo dia? Porque Ele estava cansado? Claro que não, né? Então por que Deus descansou? Oi? É isso mesmo, muito bem, porque toda a sua obra, a criação de todas as coisas estava terminada, estava pronto, não tinha mais nada o que fazer. Por que Deus enviava chuva para regar a terra? Por que Deus enviava chuva para regar as plantas quando a terra foi criada? Desculpa. Deus enviava chuva, essa é a pergunta. Certa, correta, né? Deus enviava chuva para regar as plantas quando a terra foi criada? Você lembra disso? Oi? Não, né? Não, Deus não enviava, Deus regava as plantas através de uma neblina, aí é complicado, hein? A neblina que subia da terra, ok? Para quem Deus plantou o jardim do Éden? Oi? Muito bem, para Adão, isso mesmo, né? Deus o criou e Deus plantou então para Adão. E a sexta pergunta, por que Deus tinha o direito de colocar Adão no jardim sem primeiro lhe perguntar se este queria morar lá? Lembra? Oi? É isso aí, né? Porque Deus era dono de Adão, né? Deus criou Adão, portanto, por direito, ele pertencia a Deus. E a sétima pergunta, a quem todas as coisas, espíritos e pessoas pertencem? A Deus, porque ele é criador de absolutamente tudo. De quantas árvores do jardim Adão podia comer do fruto? Oi? Isso, de todas as árvores do jardim, exceto uma única árvore do jardim Adão não podia comer, certo? Quem colocou a árvore da vida no jardim para Adão? Tinha lá a árvore da vida e essa ele podia comer livremente. Quem colocou essa árvore lá? Isso, Deus, que criou todas as coisas. E qual era o nome da árvore cujo fruto Deus não queria que Adão comesse? Lembra? A árvore do conhecimento do bem e do mal. É isso aí. Árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa árvore aí, do fruto dessa árvore, Deus não queria que Adão comesse. O que Deus disse para Adão se ele comesse do fruto dessa árvore, da árvore do conhecimento do bem e do mal?
O que aconteceria? O que Deus disse? Que Adão morreria. O que Deus quis dizer quando falou para Adão que ele morreria? Pois então, de agora em diante nós vamos retomar o nosso estudo porque foi exatamente nesse ponto aí que nós paramos na quarta-feira, né? E vou relembrar aqui o texto de Gênesis 2:17, que diz o seguinte: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que Deus quis dizer quando falou que Adão morreria? O que Deus estava querendo dizer com morte? Que morte? Tipo de morte era essa? Era morte no sentido literal? Era que tipo de morte? Primeiro, separação de Deus. Ou seja, a morte de um relacionamento. Adão seria separado de Deus. Você se lembra do que aconteceu com Satanás e seus anjos quando eles pecaram? Estão lembrados? Pois então, eles foram separados do amor e da amizade de Deus. Eles foram separados porque Satanás e os anjos que o seguiram, eles se rebelaram contra Deus e deixaram então de ser amigos de Deus. Eles foram separados de Deus. Eles foram removidos das suas posições lá no céu, onde eles estavam, e Deus preparou um lugar terrível de castigo, onde Ele os colocará para sempre. Vamos pensar um pouquinho, analisar uma situação comigo aqui. Se dois amigos tiverem uma discussão ou contenda que ambos recusam esquecer, será que eles continuam gastando tempo juntos só para bater papo, ou fazer compras, ou pescar, ou qualquer outra coisa que costumam fazer antes? Absolutamente não. Claro que não. Desentendimento causa separação. Talvez você, hoje já não é amigo de muitas pessoas que talvez você fosse antes, que teve um desentendimento e houve essa separação e isso persiste até o dia de hoje, As pessoas não gostam de estar ao lado daquelas que discordam. Então, Deus tinha avisado Adão que se desobedecesse a esse mandamento, ao mandamento de Deus, ele não seria mais seu amigo. Deus deixou isso claro. Adão seria inimigo de Deus, da mesma forma que Satanás se tornou inimigo de Deus quando decidiu desobedecê-lo. Adão morreria. Adão seria separado de Deus, a fonte de vida e de tudo que é bom. Até esse momento, Adão era totalmente dependente. E no momento que ele decide desobedecer, ele se torna então independente de Deus. A parte de Adão que foi criado à imagem de Deus, para que Adão pudesse conhecer, amar, obedecer, seria separada dele. E se Adão comesse do fruto proibido, isso aconteceria. Essa parte de Deus, de poder obedecer, seria separada. A segunda questão relacionada à morte. Primeiro, nós vimos separação de Deus. A segunda, separação do corpo. Ou seja, morte do corpo físico. Quando Deus criou o ser humano, Ele criou para viver para sempre. A morte não era parte do plano de Deus, plano original de Deus, Deus não quis dizer que Adão morreria fisicamente no mesmo dia que comesse do fruto. Não foi isso. Deus quis dizer que naquele dia Adão seria separado de Deus, que era a fonte de vida. Por causa disso, ele também teria que morrer fisicamente. Analise comigo. Pense, quando você tira o galho de uma árvore, o galho não morre imediatamente, não é verdade? As folhas ainda ficam verdes por alguns dias e parece exatamente como era antes de ser cortado. Mas, porque foi separado, tirado da árvore, não pode receber o que precisa para continuar vivo, certo?
Ele foi cortado de sua fonte de vida. Logo ele vai se murchar e secar, ou seja, morre. Foi isso que Deus quis dizer que aconteceria com Adão. Se Adão comesse desse fruto, seria imediatamente separado de Deus, cortado como aquele galho, né, que era a fonte e doador e o mantenedor da sua vida. O resultado seria que ele também teria que morrer fisicamente. Vou explicar isso. Quando alguém morre, é separado do seu corpo. O espírito e a alma da pessoa, isto é, a parte dela que ninguém pode ver, né, não pode ser vista, deixa o corpo, então ela morre. Quando Deus criou o corpo de Adão, este não tinha vida. Lembra? Ele fez do pó da terra e não vivia. Seu corpo era semelhante ao corpo de uma pessoa morta. Então Deus fez o quê? Soprou, né, a vida nas narinas de Adão. Quando Deus soprou no corpo de Adão, ele recebeu a alma e espírito. Nosso corpo é a casa, isso aqui é a casa da nossa alma e espírito. Toda pessoa tem a sua própria alma e espírito em seu corpo. Vamos analisar um pouquinho. Quando você quer encontrar seus vizinhos, o que você faz? Vai na casa deles, normalmente. Agora não está podendo, né? Mas quando pode, você vai. Mas se eles se mudam para uma outra cidade e saem da casa, muda assim seu local de moradia. Se alguém perguntar onde eles estão morando, você diria o quê? Eles se mudaram para outra cidade e não moram mais naquela casa. É exatamente isso que acontece quando alguém morre. Ele sai do seu corpo, que é a casa do seu espírito e de sua alma. Tá meio complicado de entender? Vamos lá. Deus disse para Adão o seguinte, que se ele lhe desobedecesse e comesse o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, seria separado de Deus que lhe dava a vida. Adão vivia por causa de Deus. Adão não mais gozaria do amor e da amizade de Deus. Posteriormente, o corpo também teria que morrer. Sua alma e espírito sairiam do corpo e ele morreria. Então, primeiro, quando Deus falou que o homem certamente morreria, estava falando da separação de Deus, falando da separação do corpo e falando da separação eterna, que é essa terceira parte. Separação eterna, onde? No lago de fogo. O fim das alegrias futuras que Deus havia planejado para Adão. Finalmente, se Adão desobedecesse a Deus, não apenas seu corpo morreria, mas também, posteriormente, ele iria para o lago de fogo. Esse é o mesmo local de terrível punição que Deus preparou para quem? Satanás e seus espíritos, e os demônios que o seguiram, no caso. Se Adão escolhesse desobedecer, estaria escolhendo a recompensa, entre aspas, né? Em vez de gozar das coisas maravilhosas que Deus havia reservado, colocado, dado gratuitamente para ele. Não há modo de escapar. Ninguém pode escapar de Deus. Aqui não existe jeitinho brasileiro, nem jeitinho de nação nenhuma. Não tem como escapar de Deus, da desobediência daquilo que Deus fala. O castigo de Adão seria para todo o sempre. O que a gente precisa entender é que o salário do pecado, a Bíblia fala isso para nós, é a morte. Romanos 6:23 diz, porque o salário do pecado é a morte, a primeira parte. Então, quando Deus diz que o salário do pecado é morte, ele está dizendo da separação de Deus, da separação do corpo e da separação de Deus para sempre no lago de fogo. Deus é soberano, ele tinha o direito de dizer a Adão o que fazer. Deus fez Adão e lhe deu vida. Adão pertencia a Deus. Qualquer coisa que uma pessoa faça pertence a ela. Se você assa um bolo ou faz uma estante de livros, eles são seus. E você tem o direito de fazer
com eles o que bem entender. Deus tinha o direito de dizer a Adão o que fazer, porque Adão pertencia a Deus. Deus disse a Adão o que fazer, porque Deus ele é amoroso. Deus é amoroso, por isso ele dizia para Adão o que fazer. Deus queria desfrutar do amor e da amizade de Adão. Não precisava, mas queria, desejava. Que incrível isso! Deus só queria o que fosse melhor para Adão. Deus tinha o direito de dizer a Adão o que fazer, porque Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece o futuro que nós desconhecemos. Deus sabia o que era melhor para Adão. Deus era mais sábio do que Adão. Deus é mais sábio do que todos nós. Então, ele tem o direito de dizer o que fazer. Deus sabia que se Adão comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, seria separado dele, seu Criador. Vamos analisar. Deus ainda sabe o que é melhor. Ele sabe a verdade. Ele nos deu a Bíblia para que nós também possamos conhecer a verdade. Devemos ouvir atenciosamente a palavra de Deus, pois Ele é o nosso Criador e sabe de todas as coisas. A Bíblia nos diz em Salmo 119, 173 o seguinte: venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Quando escolhemos obedecer a Deus, a mão dele vem em nosso socorro. A orientação dele nos dá a direção certa, correta. Permita-me ainda ver com você o Provérbios, capítulo 1, versículo 7, que diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Você está diante de uma escolha, diante desses estudos, você tem ouvido muitas vezes sobre o plano maravilhoso de Deus para a sua vida. Chega o momento de a gente decidir, de a gente pensar, né? E quando a Bíblia fala aqui desse temor, esse temor não é o mesmo com o qual tememos o mal. Antes é o senso de respeito, de reverência, que vem do reconhecimento de quem é Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus é o nosso Criador. Deus é nosso dono. Deus é o único que sabe e pode tudo. Deus é santo e justo e exige a morte como pagamento pelo pecado. Pense nas coisas que já aprendemos sobre Deus. Somente Deus existia na eternidade passada, antes que qualquer coisa fosse criada. Ele criou tudo do nada. Ele tem o poder e todo o conhecimento. Está em todos os lugares ao mesmo tempo e nunca muda. Ele criou o homem e o designou para estar debaixo da sua autoridade soberana. Nós seríamos muito tolos se não temêssemos e não tivéssemos alto respeito por alguém com poderes tão magníficos. E esse mesmo Deus quer se comunicar conosco e nos deu a sua palavra. Em nossa próxima lição, estudaremos sobre Deus quando criou a primeira mulher, a Eva. Somente ao considerarmos quem é Deus é que podemos começar a ter o verdadeiro conhecimento da vida, pois foi Deus quem criou a vida. E Ele nos ama suficientemente para nos comunicar essas verdades à medida que buscamos conhecê-lo
através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Que você possa pensar e refletir sobre isso, né? Que você possa reconhecer a necessidade que todos temos de Deus, ver a nossa necessidade de ser submisso à vontade de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para a nossa vida sempre. Que a gente possa valorizar o cuidado de Deus, nos livrando de consequências terríveis, como Ele fez com Adão, quando disse, não coma desse fruto. Que a gente possa pensar e ver que Deus, o que Ele pensa sobre o pecado, né? Ele diz que o pecado gera a morte. Então que a gente possa refletir nesses dias. Estamos vivendo um momento tão delicado em nosso país, de incertezas, de instabilidade. Sabe o que nós temos de concreto? A palavra de um Deus que nunca muda. Que prossigamos em conhecê-lo e aprofundar nesse conhecimento. Que Deus abençoe grande, rica e poderosamente a sua vida. Que você possa ter um fim de semana abençoado, uma Páscoa abençoadíssima. E se Deus permitir, nós vamos fazer algo extra nesse domingo. Eu vou trazer uma reflexão, fora desse estudo aqui, uma reflexão sobre a Páscoa. Uma feliz Páscoa. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Quero orar por você. Deus e Pai, obrigado pelo privilégio de conhecer o Senhor, de conhecer a sua palavra, de poder, Pai, entender o plano maravilhoso do Senhor para as nossas vidas. Que possamos ter esse desejo de te buscar, de ser submisso à tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável para as nossas vidas. Abençoe cada um dos que nos acompanham, Pai. O Senhor sabe da necessidade, das dificuldades, das ansiedades que cada um passa nesse momento, que encontre o consolo e conforto na sua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe e esse estudo continua na segunda-feira, se assim Deus nos permitir, e no domingo eu devo trazer uma reflexão sobre o significado da Páscoa. Que Deus abençoe você e a sua família e até breve.